Pois é, meus prezados e queridos ouvintes, temos escutado esse hino com uma mensagem maravilhosa do juízo final. Muitas pessoas, elas levam a vida totalmente desdenhosa e no final, no momento em que elas têm que receber o juízo, elas se desesperam. E de verdade, isso não é para menos. O juízo final será um momento de desespero. Será um momento em que você vai ver a tua perdição ali. Você não terá mais um argumento sequer para réplica. Você está perdido. Você não tem nada em teu favor. Porque a mensagem do Evangelho você escutou e não deu atenção. Por isso, meu prezado ouvinte, é que estamos falando sobre esse caso enquanto há tempo de você aceitar e se render a esse Deus que quer salvar você, que quer trazer a felicidade eterna, oferecendo pela fé em Cristo Jesus. Tu podes consegui-la gratuitamente. Nós vamos ler aqui uma passagem que está aqui em Judas. Nós lemos assim aqui em Judas, no capítulo, Judas tem um só capítulo, e o versículo é 14. Judas, versículo 14. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores de outros por motivos interesseiros. Vocês estão vendo, meu prezado ouvinte, como se trata essa parte, esta página do juízo de Deus? Todas as palavras que impiamente proferiram, não se trata de atitudes somente, se trata de palavras. As palavras havemos de dar conta. O Senhor Jesus Cristo disse: os homens darão conta no dia do juízo de toda palavra frívola que proferirem. Mas imaginem vocês, a frivolidade hoje em dia tomou conta das conversas, tomou conta dos encontros das pessoas. É somente brincadeira, frivolidade, gracejos atrevidos muitas vezes, coisas essas que hão de dar conta no dia do juízo. Por isso, meu prezado ouvinte, não há salvação para aqueles que não levam a sério. Jesus Cristo é o Senhor. Ele toma sim sobre si todas essas iniquidades e delas dá conta e também triunfa delas. Não há perigo para aqueles que se entregam a Cristo Jesus. E escutem bem, não estou me referindo que você pode propalar arrogâncias por aí. Pelo contrário, no momento em que você se converter a Cristo Jesus, conscientizado do teu estado de perdição, você não vai mais ter essas atitudes, não vai mais ter esse linguajar obsceno. Você vai ter uma palavra, como diz as Sagradas Escrituras, que transmite graça aos ouvintes. Graça quer dizer a graça de Deus, que transmite da graça de Deus pequenas porções, mas participando dessas realidades, você fala a palavra de Deus, você transmite a graça de Deus através do teu linguajar. Você está vendo? Boa noite, quem fala? E o apóstolo Paulo adverte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser unicamente a que for boa para a edificação e transmita graça aos ouvintes.
Graça não se trata aqui de dar risada, de contar piada para dar risada. Graça é a graça de Deus que você pode transmitir. As porções, por mais que sejam muitas vezes pequenas, através de uma palavra séria, uma palavra de advertência, uma palavra de amor, uma palavra de edificação, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de ajuda. Certo? Vocês estão ouvindo? A palavra de Deus declara: de toda palavra frívola que os homens proferirem, darão contas no dia do juízo. É por isso, meu prezado ouvinte, que não existe homem, eu não sou, o Marcos não é, o pastor também não existe homem que seja suficientemente santo, justo, para não precisar de Cristo, para que possa chegar lá com as suas próprias qualidades. O homem está no pecado, foi concebido no pecado, nasceu em pecado e vive pecando. E porque quero deixar uma coisa bem clara aqui: o homem também tem um detalhe, não é pecador porque pratica pecados. O homem pratica pecados porque é um pecador. Nós temos essa influência, essa tendência, desde a queda do nosso pai Adão, lá no Jardim do Éden. Mordido pela serpente, isto é, injetado nele o veneno da serpente. A Bíblia diz que Satanás, a antiga serpente, é que enganou a Eva. Não fala lá que ele mordeu Adão e nem Eva, mas ele espiritualmente falando, ele transmitiu aos nossos pais lá no Éden o seu veneno mortífero. E agora está ordenado aos homens morrerem. Está ordenado aos homens morrerem. Muitas pessoas pensam que vão estar aqui eternamente, construindo e vivendo de uma forma mais luxuosa possível. Tudo o que deseja sua alma, eles lhe dão. Porque dinheiro não falta. Fama, renome, glória, prazeres, comodismos, tudo eles têm, mas bem logo isso tudo se acaba, porque está ordenado aos homens morrerem depois que aconteceu aquela tragédia lá no Éden. Essa é a realidade. Está ordenado aos homens morrerem e depois disto vem o juízo do qual estamos falando. Vem o juízo. Imaginem vocês, o cantor disse: sonhei com a manhã do juízo. Naquele momento, lá no trono branco, todo mundo conscientizado da sua maldade que praticou durante a vida, do seu descaso à palavra de Deus, porque deram as costas até toda a vida aos chamados de Deus. Agora chegam lá, não tem mais como escapar, olham para cá, olham para lá, não possuem nada que possa justificá-los, que possa livrá-los daquela sentença terrível. Está escrito que vai ser aberto vários livros, mas um deles chama-se o livro da vida. E toda aquela pessoa que não encontrar o seu nome ali, naquele livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. É lá o lugar dos ímpios, é lá o lugar daqueles que desdenhosamente deixaram passar o tempo da graça, dando mais atenção aos prazeres terrenos do que as promessas da salvação que Deus lhe faz em Cristo Jesus. Vejam bem, ele não cobra um centavo de ninguém, quer dar gratuitamente a sua salvação. Mas o veneno da cobra, o veneno da serpente, é que os influencia a cada dia praticarem mais pecados, e a cada dia se distanciarem mais do seu Senhor e Criador, a se distanciarem mais da sua palavra,
A Bíblia hoje em dia está em todas as casas, mas no conversar com as pessoas, se percebe que ela não é lida. Alguém vai dizer assim, não, mas não é só você que lê a Bíblia, meu, para aí um pouco, não é bem assim não, eu aqui em casa eu leio a Bíblia, você está enganado. Muito bem, que Deus te abençoe se realmente for assim. Mas, eu sei por experiência própria, as pessoas muitas vezes citam partes da Sagrada Escritura totalmente desviadas do assunto e algumas palavras e outras são bem diferentes, que a gente conhece as passagens. Alguém me dirá assim, mas então você quer dizer que você conhece toda a Bíblia? Graças ao nosso bom e divino Deus, que as Sagradas Escrituras para mim não é surpresa, desde a primeira página até a última. Não estou com isso me elogiando, mas estou dizendo a você, meu prezado ouvinte, essa aqui é a mensagem de Deus. É mais do que um jornal, é mais do que assistir as notícias e mais do que assistir qualquer programa em televisão ou no YouTube. O principal de tudo é este livro sagrado que traz a mensagem do Criador, a sua palavra, o seu veredito relativo a cada homem. E ele diz que o homem é um pecador, não há quem faça o bem, ele diz isso, não há quem faça o bem. Olhe bem, então você também não faz, eu também não faço. Não há quem busque a Deus. Não há um sequer. Porque eles têm veneno de víbora debaixo da sua língua. Vocês estão vendo agora? Aqui já fala em veneno de víbora debaixo da língua. Palavras maliciosas, palavras que prejudicam o teu semelhante, palavras que até blasfemam contra o santo. Sim, palavras que não têm sequer um sentido, e outras palavras que são piores do que isso. Palavrão. As pessoas mais elevadas proferem palavrões que não têm sentido algum proferirem. De todas as palavras frívolas que ímpios proferiram, darão conta no dia do juízo. Te prepare, porque será um dia em que não encontrarás misericórdia. Hoje sim, hoje a misericórdia está estendida a todo e qualquer pecador arrependido de seus pecados. Vocês se lembram da passagem da meretriz Raabe? Lá em Josué, vocês se lembram daquela passagem? Meus queridos, escutem bem. Os espias chegaram na sua casa e lhe contaram a sua missão. E então, à noite, antes deles irem deitar-se, nos relata o texto sagrado, ela subiu naquele quarto superior e falou com eles e disse: olha, eu sei que o vosso Deus é um Deus em cima nos céus e também aqui na terra. E que nós escutamos a vossa fama e desmaiou-nos o nosso coração. E em ninguém mais há força e nem ânimo. Mas escutem, eu peço que vocês tenham paciência comigo, misericórdia. E eu quero que vocês salvem a minha vida, e a vida de meus pais, e de meus irmãos, e de minhas irmãs, e de toda a casa de meu pai. Aí os mensageiros disseram: muito bem, muito bem. Se você atar esse fio de cordão vermelho na janela, quando nós chegarmos aqui, ninguém vai agredir nenhuma pessoa que estiver debaixo do teu teto, isto é, dentro da tua casa. Escutaram bem? Raabe ficou tranquila. Aquele medo que ela tinha, que ela expressou ali no capítulo 2 de Josué, ela perdeu, não tinha mais motivo de ter medo, porque ela fez uma aliança com o Deus de Israel, por meio dos seus mensageiros que estavam ali.
Viram só que ótima oportunidade, que atitude louvável teve essa mulher. Mas e os demais de Jericó? E os demais? Nos diz as Sagradas Escrituras que todos estavam com muito medo. Ninguém mais tinha força, ninguém mais tinha ânimo para fazer qualquer coisa, devido que eles sabiam da fama, isto é, na verdade, era o juízo de Deus se aproximando, se achegando às cidades inimigas. Jericó. E o caso foi o quê? Fechados, trancados, diz a palavra de Deus, ali naquele texto, que Jericó estava rigorosamente fechada e trancada, porque estavam com muito medo do exército de Deus que vinha se aproximando para exercer juízo contra aquele mundo de ímpios, daqueles ímpios que viviam em Jericó. Ao invés de eles fazerem como fez Raabe, abrirem as portas e dizerem: olha, nós não podemos suportar vocês, vocês são muito mais fortes, nós somos malignos mesmo, nós somos maus, nós somos pecadores, mas nós estamos aqui arrependidos e nós queremos fazer paz com vocês, nós queremos que vocês nos poupem a nossa vida e portanto nós entendemos a nossa maldade. Foi assim que aconteceu com os gibeonitas e foram poupados, e foi assim que aconteceu com a meretriz Raabe. Escutem bem, a palavra de Deus relata nesse texto que os exércitos de Deus, os exércitos israelenses, rodearam a cidade 7 dias. Durante esses dias, eles poderiam ter tomado uma posição, poderiam ter tomado uma posição e ir ao encontro desses homens e humildemente se colocarem aos seus pés, clamando por misericórdia. Foram 7 dias de aviso. Os sacerdotes tocavam as trombetas e rodearam a cidade uma vez por dia. Mas ninguém abriu as portas, ninguém procurou um contato com eles, pensando que estavam protegidos. Confiaram nas suas portas e ferrolhos, nos seus muros altos, confiando, portanto, nas suas próprias qualidades. Quantas pessoas estão aí ouvindo falar do juízo, o juízo se aproximando e eles confiando em si próprios, nos seus meios de defesa? Mas o que aconteceu no 7º dia? O aviso foi mais forte. 7 vezes rodearam a cidade, tocando as trombetas. Ninguém se mexeu do lugar. Ninguém tomou sequer consciência do que estava para acontecer dentro de poucos instantes. E o resultado foi, como eles não quiseram fazer paz, as muralhas caíram abaixo. As suas trancas de ferro caíram. E portanto as portas não tinham mais sentidos de estarem fechadas, porque os muros da cidade caíram. Eles entraram, cada um em frente de si, e o povo de Jericó sofreu o severo juízo de Deus. Mas a meretriz Raabe e todos quantos estavam com ela, protegidos, foram retirados dali carinhosamente, amorosamente, colocados fora da região da guerra. Lá seguros, nem sequer viram a desgraça daquele povo, porque eles estavam seguros, tinham feito paz com Deus, o Deus de Israel. Vocês viram? E portanto, em que eles estavam confiando? E confiando nos seus muros de pedra,
confiando nas suas portas de ferrolhos. Mas tudo caiu por terra. Assim, meu prezado ouvinte, também será a tua segurança naquele dia. Tudo vai cair por terra, você não vai ter mais nada em que confiar. O juízo de Deus será sem misericórdia para aqueles que deixam passar os dias e os anos e também os milênios da pregação da graça. Passa-se um dia, passa-se outro dia, passa-se uma semana, passa-se 2 semanas, passa um mês, passa o ano e passa a vida inteira. E o dia do juízo chega, no qual tu estás, portanto, desabrigado, sem ter feito paz com o Deus Criador, e agora comparecer perante um trono branco, perante um juiz que não vai usar de misericórdia, pelo contrário, serão todos que ali não forem achados inscritos no livro da vida, lançados no lago de fogo, onde arde com fogo e enxofre. Nós estamos aqui, meu prezado ouvinte, para anunciar essas verdades, essas mensagens da salvação. Não estamos aqui para meter medo em ninguém, não é a nossa intenção. Mas é uma necessidade que falemos do amor de Deus que me alcançou. Que falemos daquilo que Deus tem feito por mim, e não só por mim, mas por todos quantos o receberam como seu Salvador e Senhor. Não temos nada a ver com denominação religiosa. Todo aquele que consertou sua vida perante o Deus verdadeiro, o Criador, através do sangue do Senhor Jesus Cristo, esteja em qualquer denominação, ele está salvo. E, portanto, o juízo de Deus já não tem mais poder sobre eles. Eu quero concluir meus comentários com um versículo que está no capítulo de São João, no Evangelho de São João, que diz: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo. Olha, não entra em juízo. Aquele que crê naquele que me enviou não entra em juízo. Aquele que crê nas minhas palavras, que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entra em juízo. Em uma tradução corrigida diz: não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Certo? Isso é o que nós estamos anunciando. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, conforme aconteceu também com a meretriz Raabe. Olhe, bem logo, o Senhor vai vir e entrar em juízo com este povo que usa de toda espécie de coisas para abafar a mensagem do Evangelho, que porventura chegue aos seus ouvidos e não venha a alcançar o coração. Isso é uma obra satânica. Por isso estamos insistindo. Hoje é tempo sobremodo oportuno. Hoje é o dia da salvação. E nós lemos mais um versículo que eu quero deixar bem claro para vocês. Atos capítulo 17. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em todo lugar, se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que o acreditou, ressuscitando-o de entre os mortos. Creia nesse varão que se chama Jesus Cristo, o Senhor, e será salvo.